Então, continuando com a revisão dos números binários, vamos agora para as atividades. Vamos lá, galera? Então, vamos à próxima atividade, que ainda é na página 205. Vou fazer a letra B, C. Então, gente, agora eu vou aqui para a letra B. A página ainda é 205 e tem dizendo bem assim: quantas peças brancas Miguel pegou a menos que Maria? Então, pegando o livro aqui, para mostrar para vocês, dá para ver que o Miguel tem 0, 1. E eu vou representar esse número aqui naquela situaçãozinha que eu mostrei para vocês. Então, primeiro eu boto o número 1 aqui. Onde tem 0 também represento com 0. 3 peças, terceira ordem, peça vermelha. Então, o Miguel fez 1, é como se a luz estivesse acesinha. Uma rosa na quarta ordem, ponho aqui, e uma na quinta ordem. Para eu saber quanto o Miguel fez, do mesmo jeito que eu descobri o número da Maria, que foi 37, eu vou descobrir o número do Miguel. Então, eu vou somar esses números que estão com 1. Vou pegar 16, mais 8, mais 4, mais 1 e vou saber quanto foi que Miguel fez na pontuação, quantas brancas ele tem. Depois eu vou fazer uma subtração para ver a diferença de peças entre Miguel e Maria. Vou pegar aqui 16 mais 8 mais 1 mais 4, na verdade. 16 mais 8 mais 4, que são esses números que estão aqui, mais 1. E vou fazer uma adição. 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19. Boto 9, subo 1. 1 mais 1, 2. Então, tem o número 29. Agora que eu já obtive o número 29, eu posso fazer a continha de subtração, que é 37, que a Maria teve de peças brancas, e 29 do Miguel. Então, 37 menos 29 agora. Aqui eu vou tomar emprestado porque eu não posso tirar 9 de 7. Então, eu vou tomar emprestado da dezena. Aqui fica 2. Tira uma dezena. 10 mais 7, 17. 17 tira 9. Fica quanto, gente? Fica 8, não é isso? Isso. 2 tira 2, 0. Então, a diferença, ou seja, quantas peças a menos que o Miguel tem, são 8 peças. Tudo bem? Agora, vamos para a letra C. Escreva a pontuação do jogo obtida por Tainá usando como registro os agrupamentos na base 2. Essa eu não preciso nem fazer conta. Só é vocês pegarem um livro de vocês e verem a pontuação de Tainá. A Tainá fez 11100. Ele está pedindo para representar aqui. Então, eu vou colocar esse número que eu mostrei para vocês. O número da Tainá é 11100. Então, eu já representei a pontuação da Tainá. Então, gente, vamos para mais uma atividade, essa da página 206, que tem dizendo bem assim: utilize o que aprendeu sobre os agrupamentos no jogo Nunca 2 e complete o quadro com a sequência dos 10 primeiros números binários. Agora eu vou transformar o número decimal, a quantidade aqui, em números binários, como eu já mostrei para vocês no quadro, né? Representei alguma situação em que eu tinha um número, 2, depois 5. Aqui eu vou botar igualzinho, tá no livro de vocês, para que vocês tenham uma base mais ou menos de como é que tem que fazer. Então, aqui eu tenho a quantidade de elementos. Aqui eu tenho os grupos e aqui eu tenho o número de base 2. A primeira quantidade que eu tenho aqui é 1. Então, eu tenho quantos grupos de 1? Eu tenho apenas um grupo de 1. Então, vou representar pelo número 1 e o número na base 2 será 1 também. Então, esse daqui é tranquilo de fazer.
Eu tenho que agrupar de 2, como eu falei para vocês, né? O número binário é agrupado de 2. Então, eu tenho aqui duas quantidades, 2 elementos. Eu já circulei aqui. Então, dá para observar, né? Quantos grupos de 1 eu tenho aqui? Tem alguma bolinha do lado de fora? Tem algum elemento do lado de fora? Não tem nenhum elemento do lado de fora. Então, eu represento pelo numeral 0. Quantos grupos de 2 eu tenho aqui? Eu tenho um grupo de 2. Então, eu represento pelo número 1. Então, o número de base 2, o número binário, será 1, 0. Mas, tia, e os outros? Vocês podem também fazer esses agrupamentos, só ir observando. Mas se vocês quiserem fazer daquele jeito que eu ensinei, que é esse jeito bem aqui, onde eu coloco os números, também dá super certo. Então, eu vou pegar aqui este número. Tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso representar também aqui. De que forma? Onde é que eu vou formar 4 unidades aqui? Bem aqui, eu já tenho o número 4. Então, eu vou representar com 1, que é o positivo. Não vou usar o número 2, nem vou usar o número 1. Então, o número binário da quantidade 4 é 1, 0, 0. Entendido? Então, vocês vão lá e só coloca no lugar. Só virar aqui para vocês. Então, eu posso colocar bem aqui. Grupos de 1, eu observo que eu não tenho nenhum. Grupos de 2 do lado de fora também eu não tenho nenhum. E grupo de 2 vezes 2 eu tenho um grupo. Deu certinho o número que está aqui e o número que está aqui. Tá vendo como é fácil fazer desse jeito? Então, eu vou representar o número de base 2, que é 1, 0, 0. Vamos a outra situação. Eu tenho aqui 2, 4, 5 quantidades, 5 elementos. Eu já agrupei, ficou um do lado de fora e 2 agrupados aqui, de 2 em 2. Quantos grupos de 1 eu tenho? Eu tenho um grupo de 1. Mas se você quiser fazer também desse jeito aqui, você pode fazer. De que forma? Vamos lá. Quais números que eu vou usar aqui para formar 5 unidades? Então, quais números que eu vou botar aqui para formar 4 unidades? 5 unidades, na verdade, que é essa daqui. Tá? Estou fazendo correlacionado esse daqui. Então, quais números aqui em cima eu posso formar 5 unidades? Eu vou usar o número 4, então tá positivo 1. Eu vou usar o número 2? Não, porque se eu somar 4 mais 2 já vai dar 6. Então, eu coloco 0. E para formar uma unidade que está do lado de fora, aqui eu tenho 1. Então, se eu somar esses dois números, 4 e 1 vai dar 5, que são as 5 unidades que eu tenho aqui. E em números binários, eu tenho esse número aqui, 1, 0, 1. Então, vou representar. Quantos grupos de 1 eu tenho? Então, eu tenho um grupo de 1, que está aqui do lado de fora. Tá? Quantos grupos de 2 eu tenho, minha gente? Eu não tenho nenhum grupo de 2 sozinho. Tá vendo aqui? Então, por isso é representado pelo número 0. Quanto grupo de 2 vezes 2? Eu tenho um grupo de 2 vezes 2. Tá vendo o que eu achei aqui? Então, um grupo. Qual o número binário agora? Qual o número de base 2? 1, 0, 1. Certinho? E assim vocês podem fazer com todos os números que aparecem. Eu vou fazer só mais um exemplo aqui, vou pegar essa quantidade, que são 2, 4, 6 unidades, vou colocar aqui para vocês verem como é fácil achar o número binário desse jeito. Tanto binário, que é o que eu ponho aqui embaixo, quanto decimal, que você soma em cima, como eu fiz na questão 2, que tinha a rodada do jogo nunca 2. Então, transformei número decimal em binário e número binário em decimal. Agora, eu estou transformando decimal em binário. Eu tenho 6 unidades. Quais os números daqui de cima que eu vou usar para a quantidade 6, para formar a quantidade 6?
botar uma setinha para vocês perceberem que eu estou fazendo desse daqui. Então, tenho 6. Eu preciso do número 4 para formar 6? Sim. Então, eu boto 1 aqui. Eu preciso do número 2 para formar 6? Sim, porque 4 mais 2 é 6, então o positivo. Eu preciso de um número 1? Não, então eu ponho 0. Então, aqui eu descobri o número binário da quantidade 6. Agora eu vou representar lá na tabelinha. Vocês nem precisam mais observar aqui, porque já dá para ver qual foi o número binário que foi formado. Mas eu vou fazer mesmo assim para que vocês compreendam melhor. Então, tem algum grupo de 1 aqui? De uma unidade só? Não, então eu represento com 0. Eu tenho algum grupo de 2? Sim, eu tenho um grupo de 2 bem aqui, então vou representar pela quantidade 1. Tem algum grupo de 2 vezes 2? Sim, tem um grupo de 2 vezes 2. Então, represento por 1. Olha só, deu igualzinho. Tanto eu observando como colocando aqui nas posições, foi o número 1, 1, 0. Então, eu represento agora o número na base 2. 1, 1, 0. E assim vocês podem fazer em todas as outras atividades, usando esses números aqui. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo e anotar os números, que é basicamente multiplicar cada um por 2. Eu multipliquei 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 2 deu 4, 4 vezes 2 deu 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64 e 64 vezes 2, 128. Então, vocês podem fazer tanto para representar o número binário, para descobrir o número binário, quanto para descobrir o número decimal. Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Dá para vocês fazerem um passo a passo aí na casa de vocês, usando aqueles números que eu mostrei. São esses números aqui. Eu acho que dessa forma fica bem mais fácil para vocês compreenderem o conteúdo. Gente, fique com Deus e até a nossa próxima aula.